eu me chamo Adriana e eu sou voluntária do projeto de extensão Você Sabia, da Universidade Federal do Pará. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre a cárie dentária. No nosso vídeo anterior, nós explicamos o que é a cárie e qual a sua etiologia. E caso você não tenha visto ainda, o link está aqui na descrição do vídeo. E agora, dando continuidade à série sobre a cárie, nós vamos discutir um pouco sobre como preveni-la, destacando a escovação associada ao uso do fio dental, o fluoreto e as idas regulares ao dentista como as três principais formas. A escovação e o uso do fio dental são os principais métodos para a eliminação do biofilme. A escovação é responsável por desorganizar diariamente o biofilme dentário, que é composto por bactérias que vivem em processo de cooperação dentro da cavidade oral de cada indivíduo. O biofilme é encontrado naturalmente na boca, mas caso os cuidados de higienização não sejam seguidos de forma correta e contínua, ele pode ser responsável por diversas doenças. Dentro dessa perspectiva, fica evidente que o uso de escova e o fio dental em conjunto é extremamente necessário, já que a escovação é responsável por desorganizar através dos movimentos mecânicos o biofilme, enquanto que o fio dental faz uma limpeza mais profunda nos espaços interdentais, lugares pouco alcançados pelas escovas. Outra medida extremamente importante no controle do desenvolvimento da cárie dental tem sido o uso do flúor. Apesar da utilização isolada desse elemento não impedir o desenvolvimento da cárie, o flúor pode permitir uma redução significativa na progressão da doença. Levando em consideração a relevância da utilização do flúor para a prevenção e tratamento da cárie, é de extrema importância o domínio desse assunto pelos acadêmicos de odontologia. A seguir, abordaremos os seguintes aspectos. Número 1. Estrutura do esmalte dentina. 2. A ação do flúor nessas estruturas. E 3. Os meios de utilização do flúor. Estrutura do esmalte dentina. O esmalte e a dentina são tecidos mineralizados, cuja parte inorgânica é composta de minerais à base de apatita, que são sais que contêm o cálcio e fosfato, tornando essas estruturas extremamente dinâmicas. Uma vez que o dente erupcionou na cavidade oral, o esmalte é exposto às variações do ambiente bucal, incluindo a ação da saliva, que apresenta em sua composição os minerais cálcio e fosfato, que são minerais da estrutura do dente. Contudo, essa propriedade da saliva é dependente do pH do ambiente bucal. Dessa forma, as mudanças de pH devido aos alimentos consumidos e da conversão de açúcar em ácido pelas bactérias existentes na boca, determinarão a capacidade da saliva de proteger os dentes. O conceito de pH crítico é estabelecido para definir um pH abaixo do qual a saliva não vai mais ter capacidade de proteger os dentes. Em condições naturais, a dentina é mais sensível às variações de pH do que o esmalte, sendo o pH crítico da dentina 6,5 e o pH crítico do esmalte 5,5. Ou seja, a saliva vai conseguir proteger essas estruturas até que o pH não seja inferior a esses valores. Contudo, a presença de flúor na saliva acaba tornando as propriedades físico-químicas do esmalte e dentina mais resistentes com relação ao chamado pH crítico, fazendo com que o pH só se torne crítico para o esmalte quando ele for menor que 4,5 e para a dentina quando for menor que 5,5. Isso nos traz a conclusão de que, apesar da presença de flúor não impedir a desmineralização das estruturas dentais, ele repõe uma certa quantidade de cálcio e fosfato, fazendo com que na presença de flúor haja uma redução da perda de minerais, interferindo na desmineralização do esmalte. Vale ressaltar que, apesar da redução do nível de desmineralização nas estruturas dentais, o flúor não impede a perda mineral. Por isso, não se deve supor que o uso de flúor compense o consumo elevado de açúcar. Mecanismo de ação do flúor. Atualmente, é considerado que o flúor importante é aquele mantido na cavidade bucal, o qual é capaz de interferir na dinâmica da cárie, reduzindo a quantidade de perda mineral.
a utilização isolada do flúor não é capaz de interferir nos agentes etiológicos da cárie. Isso significa que, sozinho, o flúor não consegue impedir o desenvolvimento da cárie. Por outro lado, embora o flúor não impeça a formação da doença, ele age reduzindo a sua progressão. Isso ocorre porque quando o açúcar é convertido em ácido, tornando o pH crítico para a dissolução dos minerais, à base de apatita, a presença de flúor repõe uma certa quantidade de minerais, em forma de fluoroapatita, que é um mineral bem mais estável. Somando a isso, quando o pH se torna normal, a saliva repõe de forma natural os minerais perdidos pelo dente, sendo essa propriedade ativada pela presença do flúor no meio ambiente bucal. Meios de utilização do flúor. O flúor pode ser utilizado de forma sistêmica ou tópica, sendo a escolha de qual via usar dependente das indicações em termos de saúde pública e da necessidade do paciente, levando em consideração o risco de cárie. Discorremos agora sobre essas duas vias de utilização do flúor. Flúor sistêmico. O flúor sistêmico relaciona-se ao fato de que o flúor será ingerido e, dessa forma, ele é absorvido pelo sangue e distribuído pelo organismo e se incorpora aos tecidos mineralizados. Vale ressaltar que quando a utilização do flúor sistêmico é interrompida, o organismo não possui um mecanismo para manter a sua constância no corpo. Um dos meios mais conhecidos da utilização do flúor sistêmico é a fluoretação da água, que é um método coletivo do uso do flúor importante para a saúde pública. Flúor tópico. O termo flúor tópico é utilizado para indicar que esse tipo de flúor não precisa ser ingerido para ter ação na cavidade bucal. Ele age de forma local na superfície dentária. Dos métodos de utilização de flúor tópico, o que mais ganha visibilidade no controle da cárie é o do dentifrício fluoretado, uma vez, além de que o flúor ser utilizado de forma regular, a placa dental é desorganizada periodicamente pelo ato da escovação. Outra forma de aplicação tópica de flúor bem conhecida é a aplicação tópica feita pelo profissional, que é uma medida utilizada para tentar compensar a não utilização de flúor pelo paciente ou pela necessidade da utilização pelo alto risco de cárie. E por último, mas não menos importante, temos as idas regulares ao dentista. A odontologia hoje visa um tratamento personalizado para cada paciente, buscando sempre o diagnóstico mais preciso. A saúde bucal é um aspecto importante para manter uma boa qualidade de vida. Por isso, as idas frequentes ao dentista mostram-se extremamente importantes. Nessas visitas, serão feitos procedimentos como a aplicação de flúor, a remoção de biofilme dentário. Além disso, podem ser realizados exames mais elaborados, como os exames radiográficos e as tomografias, os quais auxiliam os profissionais na montagem do plano de tratamento. Existem outros pontos que são de suma importância no que tange à prevenção da cárie. Número 1. Uma dieta cariogênica pode acarretar o aparecimento de cárie? 2. Como que a higiene bucal supervisionada e a educação em saúde podem servir para prevenir a doença cárie? Bem, estando bem firmado que alguns alimentos podem potencializar o risco à cárie, principalmente os ricos em sacarose. Quando se trata de dieta cariogênica, o açúcar é tido como o grande vilão, mas ele não é o único responsável. A composição, textura e frequência de ingestão dos alimentos também precisam ser levados em consideração. Composição. Alimentos com sacarose servem como canalizadores para as bactérias causadoras da cárie, devido a fatores como o tamanho de suas moléculas e a sua facilidade de difusão pela placa.
Contudo, o que muitos não sabem é que até alguns alimentos salgados possuem componentes de carboidratos que prejudicam os dentes. De acordo com o potencial cariogênico da sacarose é aumentado se associado ao amido. Textura. Nesse aspecto, faz-se necessário evidenciar a aderência. Quanto mais pegajoso for o alimento, mais tempo ele fica aderido ao dente. Todos os açúcares que estão comumente inseridos na nossa dieta estão envolvidos no metabolismo de energia de muitas bactérias da placa. Dessa forma, a aderência é um aspecto importante no surgimento de cárie dental. Frequência. A frequência de ingestão e o tempo de remoção dos restos de alimento influenciam grandemente em sua cariogenicidade. Em muitos casos, o paciente ingere pouco açúcar. Contudo, essa ingestão se dá várias vezes ao dia, o que limita a capacidade de autolimpeza que a cavidade oral possui, fazendo com que ocorra um maior contato do dente com o alimento. Higiene bucal supervisionada e educação em saúde. A escovação supervisionada tem como principal objetivo orientar e estimular os educandos a incorporarem no seu dia a dia hábitos de higienização bucal, fazendo dessa forma uma prevenção de base, a qual contribui para a prevenção de doenças bucais, mais especificadamente a cárie, e é também vista como uma forma de prevenção coletiva. Outro método de prevenção coletiva é a educação em saúde bucal, uma vez que dá ao educando subsídios para a identificação de sinais e sintomas de doenças que afetam a cavidade oral. Dito tudo isso, fica claro que a palavra-chave é prevenção, já que a organização do biofilme dificulta a ação de medicamentos para reverter os quadros de doenças já instalados. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. E lembrem-se que a nossa aula é apenas um complemento para o seu conhecimento, não substituindo a leitura de livros e artigos sobre esse assunto. Obrigado e até a próxima!